Bom dia! Hoje é segunda-feira, 26 de junho e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Abrindo a semana, vamos falar de concurso público, carreira, processo seletivo, preparação para competir no mercado de trabalho, que atualmente vive um momento delicado, especialmente aqui na Baixada Santista. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, só no mês de maio, a região perdeu mais de 1.500 vagas de trabalho com carteira assinada. Números que vêm na contramão do cenário nacional, que, segundo o CAGED, registrou no mesmo período a abertura de quase 35 mil novos postos de trabalho formal. Fabiane Gonzalez, de 39 anos, é uma das milhares de pessoas que estão desempregadas na região. Ela é formada em administração de empresas, pós-graduada em finanças e ainda tem experiência como fiscal de mercadorias em supermercados. Eu estava trabalhando numa empresa, o contrato de experiência, quando encerrou, aí houve o desligamento. Então, e a empresa, justamente por questão de queda de vendas, custos, então quando terminou meu contrato de experiência, infelizmente a empresa me dispensou. E isso tem uns 20 dias. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, só no mês de maio, a Baixada Santista perdeu 1.533 vagas de emprego com carteira assinada. Foram 7.650 admissões contra 9.183 desligamentos. O número de postos fechados foi superior ao registrado em abril, quando 1.099 colocações foram eliminadas. Os números mostram que a região está em uma situação pior do que a verificada no país, cuja tendência é de mais contratações. Para se ter uma ideia, nos 5 primeiros meses desse ano, a Baixada Santista fechou 6.562 vagas, com 40.927 contratações e 47.489 demissões. Segundo o consultor em finanças públicas, Rodolfo Amaral, a explicação para a queda progressiva no número de contratações na região é a quantidade de trabalho ligado à prestação de serviços. 65% do pessoal empregado na nossa região está vinculado à atividade de serviço, que é uma atividade mais sensível no momento de crise. Isso fez com que aqui na nossa região, em relação aos últimos 2 anos e 5 meses, a nossa taxa de encolhimento do mercado de trabalho, que representou 42.500 postos de trabalho a menos, fosse de 11% em relação ao total de empregos formais, contra uma taxa de 7% em âmbito nacional e apenas 6% em âmbito estadual. Ou seja, nós estamos bem acima da média estadual e da média federal. É preocupante porque nós tivemos um período áureo de 2007 a 2013, onde o nosso mercado de trabalho, em função aí da expansão do crédito do segundo governo Lula, em função da bacia de Santos aí de petróleo e gás, em função de algumas atividades portuárias, nós naquele período tivemos um crescimento do nosso mercado de trabalho de 67 mil postos de trabalho. Diante de tanta dificuldade, o que não falta no mercado são empresas especializadas em recursos humanos. Ligadas a instituições privadas, elas cadastram currículos e selecionam possíveis candidatos para vagas. O diretor de uma delas nos deu dicas para não se deixar abater com as reprovações e, principalmente, o que fazer para conseguir o primeiro emprego ou voltar para o mercado de trabalho. Apesar do mercado de trabalho, nesse momento, estar um pouco recessivo, é o momento em que a pessoa deve planejar a sua carreira, né? Então, que não desanime, que busque entender o que as empresas buscam do profissional neste momento, buscar e se identificar com cursos de qualificação, cursos que procurem o desenvolvimento dela, alinhados ao que o mercado espera nesse momento, mas, sobretudo, manter o otimismo, né? Imagine um candidato que vai para uma vaga desanimado, desmotivado, ele passa isso para o selecionador. Então, que a pessoa mantenha o otimismo, se mantenha planejando a sua carreira constantemente, se mantenha atualizado, ligado ao que ocorre no mercado de trabalho
e que encontre alternativas. Acho que a melhor coisa nesse momento, tanto para quem está buscando o seu primeiro emprego, como para quem está buscando a reinserção no mercado de trabalho, é buscar alternativas e tentar verificar a sua carreira de maneira paralela. Aquilo que ela pode fazer, não só numa linha única, mas as atividades paralelas que ela pode exercer. Não importa para mim qual é o cargo, assim, que cargo vai estar começando, né? Porque eu posso já ter tido um cargo de coordenadora. Hoje eu trabalho como analista, como assistente, e isso é independente. Eu acho que o importante é que a gente consiga ingressar nessas oportunidades que estão no mercado. Essa experiência, essa bagagem que a gente nós temos, está ajudando essas empresas a desenvolverem, que elas possam continuar crescendo, atingindo metas e se manter, que eu acho que o mais importante que nós queremos, né, eu moro a minha vida toda em Santos, eu não quero ver mais empresas aqui fechando, então o que a gente puder estar nesses cargos e ajudando é o importante. Nós vamos precisar de muita sorte aí nas eleições do ano que vem, uma retomada aí da segurança jurídica, dos investimentos, principalmente investimentos em infraestrutura aqui na atividade portuária, nos arrendamentos do Porto de Santos, enfim, nós vamos precisar de um esforço muito grande para, em 5 anos, recuperar aquilo que nós perdemos nos últimos 3. E para falar das alternativas para driblar este cenário aqui na Baixada Santista e dar dicas para se dar bem em uma entrevista de emprego ou numa prova de concurso público, eu recebo Larissa Salgado, professora de marketing. Larissa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. E também Marta Virgini, professora especializada em concursos públicos. Hoje como professora especializada, né, doutora Marta? Com certeza vai ser um prazer dar boas notícias para quem quer, enfim, conseguir a sua vaga. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada. E você que nos acompanha pode participar pelo nosso WhatsApp, que já está aí na tela. Isso, é o 13988779496. Marta, em um cenário de crise como que o país vive hoje, especialmente recortando aqui para o nosso cenário, que é a Baixada Santista, o concurso público, ele desponta como uma alternativa de estabilidade. Pergunta que eu faço, é fácil passar no concurso público? Nathalie, fácil não é. É simples, mas não é fácil. Tem que estudar, e estudar muito, se preparar, tentar identificar alguma coisa no seu processo de preparação que o destaque da massa. Hoje estima-se 14 milhões de brasileiros estudando para concurso público, com uma perspectiva de 4.500 vagas, é a notícia que tem agora nesse período. Então, né, uma conta fácil, realmente muito mais concorrentes do que vagas. Então, quem definitivamente decidiu quero ser aprovado em um concurso público, tem que estudar certo, tem que identificar que, daquele jeito que talvez levou à escola, né, aquela coisa, aquela média para passar, não é suficiente. Concurso público hoje, as notas são altas, a nota de corte, né, justamente para você estar dentro do número de vagas, são altas, então tem que ter uma preparação profissional, não pode se enganar. Quando a senhora fala, você fala, vou chamar de você. Ai, pode, bem melhor, né? com certeza. Quando você fala estudar certo e identificar a maneira com que você consegue acolher este conhecimento, essa percepção do que é a maneira é fácil de descobrir? É fácil, é o meu trabalho, justamente isso. Porque no Brasil a gente não tem a cultura de ensinar o estudante a estudar. Nós passamos 11 anos na escola, né, nível fundamental, médio, muitas vezes chegamos na faculdade, na pós-graduação, e nunca ninguém ensinou como é que funciona o cérebro na hora de estudar. E isso existe técnica, existe a neurociência que está aí para demonstrar o que funciona e o que não funciona. Então, buscar esse tipo de informação faz diferença, é um diferencial. Por quê? Porque a maioria sai a notícia de um concurso, quer dizer, espera ser publicado, o que é um erro, tem que começar a estudar o quanto antes. Então, espera, o que a maioria faz de forma errada, espera o edital, começa a estudar a partir de uma apostila que pegou na banca de jornal ou um livro antigo que pegou emprestado de alguém e faz de qualquer forma, faz uma leitura passiva, fica simplesmente lendo, chega no final da página e fala, mas o que eu acabei de ler? Não lembro. Ou decora. Ou o processo da decoreba, vamos dizer assim. Isso, fica simplesmente reproduzindo. Faltou uma vírgula, não consegue responder. Então, essa é a forma errada. E é a forma, Nathalie, que a maioria faz. 98% dos candidatos estudam desse jeito. Ou então começam aqueles resumos que não tem fim. Resenhas. Que nunca mais vai ler de novo, porque ficou enorme. Então, descobrir a técnica que funciona melhor para você na hora de estudar,
na hora de aprender e manter a informação, porque isso que é importante. Não adianta eu estudar e esquecer. Sim. Eu tenho que estudar e manter essa informação na minha cabeça até o dia da prova. E mais, até depois, que eu sei que você vai me perguntar, a gente fala daqui a pouco. Exatamente. Larissa, Oi. há quem não opte pelo concurso público, Sim. há quem queira continuar na carreira dentro do mercado de trabalho formal. Nós vimos na reportagem que otimismo, que planejamento, que visão de mercado é muito importante. Mas hoje, o que as empresas buscam em um candidato? Difícil essa pergunta. Na realidade, eu acho que o que a empresa busca é aliar a técnica que aquele profissional tem, ou seja, o conhecimento que ele busca nos anos em que ele estuda, desde o ensino médio, que é quando ele começa a se preparar para assumir uma carreira, né, até as suas habilidades pessoais e competências profissionais mesmo, né? A gente sabe que hoje o que mantém o profissional dentro do mercado de trabalho não é só o conhecimento técnico que ele adquiriu ao longo de todos os anos de estudo, mas também a experiência que ele adquiriu em outras empresas e também a forma como ele lida com as situações diárias, né? Muitas vezes o equilíbrio que aquele profissional tem em saber lidar com diversas situações dentro do mercado de trabalho é o que destaca aquele profissional dos demais. E a gente sabe que não é fácil. Quando você fala o equilíbrio e saber lidar com algumas situações, a gente está falando de inteligência emocional. Muita inteligência Né? emocional. Antigamente, o profissional que tinha um bom currículo, fazia uma boa faculdade, uma boa pós-graduação, era o que contava como diferencial na hora da análise. Hoje isso mudou, então? Mudou, inclusive, porque o processo seletivo dentro das empresas mudou. Antigamente, você tinha o formato de seleção que era muito forte, né? Então, você analisava o currículo e aquele currículo ele contava como seu diferencial. Você estava analisando ali somente as competências técnicas daquele profissional. E era muito comum a gente ter profissional mentindo em currículo, inclusive sendo Aliás, selecionado. papel aceita tudo, né? Exatamente. Já diz o ditado que papel aceita tudo. Exatamente. Só que quem fica é quem realmente consegue mostrar no dia a dia aquele diferencial, quem consegue realmente mostrar que sabe aplicar aquela técnica, né? Então hoje as empresas elas mudaram a forma de seleção. Hoje você tem dinâmica de grupo, você tem painel, você tem o formato de entrevista. Algumas empresas elas trabalham inclusive com projetos. Então antes daquele profissional ser selecionado, ele tem que fazer um projeto para apresentar para um grupo de gestores, enfim, que estão ali capacitados para avaliar quem é que vai ser mais capacitado ou menos capacitado para a vaga. Então você já deixou de analisar o papel e você passou a analisar também o perfil comportamental e psicológico daquele profissional. Então o profissional ele precisa sim estar qualificado, mas ele precisa saber se colocar na hora de uma entrevista. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o que é saber se colocar na hora de uma entrevista. Pegando o gancho da Larissa, aplicação de técnicas. Antigamente, eu vou pegar o exemplo do vestibular, né? Quando você vai prestar um vestibular muito concorrido, por exemplo, medicina, engenharia, o aluno fica horas e horas e horas estudando. A vida vira estudar. Para um concurso público, a gente sabe que estudar é importante. Mas qual é a maneira de estudar certo? Você tem que dedicar todo o seu dia para esse estudo? Depende. Eu sempre falo que o seu tempo é o tempo certo. Então, há pessoas que têm a possibilidade de só estudar. Há outras, e a maioria, não. Tem que trabalhar e também estudar. É possível. Hoje, a maior parte dos candidatos que são aprovados trabalham e estudam. Mas, o que faz no momento do estudo? A organização vai permitir com que você saiba o que estudar. Não simplesmente abre o livro e lê aquilo que está com vontade no dia. Não, eu preciso saber o que vai cair na minha prova. Então, saber qual é o concurso que você vai se preparar faz diferença. Então, como eu disse antes, muitas pessoas esperam sair o edital para começar a preparação. É um erro, Nathalie. Por quê? Entre o edital e a prova, 2, 3 meses no máximo. Não dá tempo de você dominar 80%, 85% desse edital para conseguir ir bem nessa prova. E para você ser aprovado, você tem que ter um domínio. Há concursos, quando tem uma vaga, 2 vagas, você tem que acertar mais de 90% da prova. Então, não são 2 ou 3 meses. Então, saber, aí a dica é essencial, qual é a prova dos seus sonhos? Qual é o concurso que você vai fazer, que você vai adorar trabalhar, que você vai ser bem remunerado por ele e que vale a pena dedicar, então, uma parcela do seu tempo só para ele. Então, primeiro, saiba qual é o seu concurso. Depois, busque o último edital desse concurso. Por quê? O edital é a regra do jogo. Então, não dá para entrar em campo sem saber se você tem que fazer Sem gol dúvida. ou se você tem que fazer cesta. Então, você tem que saber como é que vai ser o seu concurso. Tem prova objetiva, de xizinho? Tem prova dissertativa? Tem exame oral? Tem prova física? Isso o edital fala. E a partir dele, você começa a fazer a sua sessão de estudo com as matérias que caem no edital. Porque muitas vezes, um erro, as pessoas compram um livro e começam a ler o livro.
Só que nem tudo que está no livro vai cair na prova. E assuntos que irão cair na sua prova, talvez nesse livro não tenha. Então, por isso que a técnica ajusta. Você ganha tempo sabendo como estudar certo. Porque aí você estuda aquilo que é preciso e não perde tempo com outros assuntos que, de repente, não caiam. No concurso público, a gente tem um caminho a seguir através do estudo. Exatamente. Numa entrevista de mercado de trabalho, como deve se portar o candidato hoje? A gente também tem um planejamento para entrevista, né? Não necessariamente somente para o concurso. Só que são coisas bastante diferentes. O profissional, muitas vezes ele se coloca como seguindo um script. E na realidade, o que a empresa quer saber na hora da entrevista é quem é o seu candidato. Ela realmente quer conhecer aquele profissional, até para saber se ele de fato está qualificado e se ele pertence àquela área que ela está selecionando. Então, o principal segredo é você saber ser você mesmo. Claro, com educação, com preparo, mostrando tudo aquilo que você aprendeu, mas não criando uma máscara em cima do candidato, porque o que vai determinar a sua entrada vai ser aquela entrevista. Mas a sua permanência não. A sua permanência vai ser a forma como você lida com as suas funções diárias, mas principalmente com o relacionamento que você adquire dentro do seu horário, da sua empresa de trabalho. E abrimos o segundo bloco com um alerta para o motorista que costuma pegar a rodovia Imigrantes. Pistas do sistema serão bloqueadas durante obras de manutenção entre hoje e sexta-feira. Segundo a concessionária Ecovias, que administra o sistema Anchieta Imigrantes, faixas terão o tráfego de veículos interrompido alternadamente enquanto ocorrem as intervenções. Isso significa que o trânsito não será bloqueado. A rodovia dos Imigrantes receberá taxas refletivas e passará por recapeamento em trechos durante a manhã e a tarde. Trechos da estrada também vão receber reforço na sinalização, além de manutenção em viadutos e passarelas. Até quinta-feira, a pista norte da Imigrantes estará fechada no trecho de serra para passagem de cargas com tamanhos superdimensionados. Os bloqueios estão previstos para acontecer das 11h30 da noite às 5h30 da manhã. Para saber quais são os demais trechos que estão interditados, o site da Ecovias é o ecovias.com.br, está aí na sua tela. Lembrando que no próximo dia 1º de julho, no sistema Anchieta Imigrantes, a tarifa do pedágio será reajustada para R$ 25,60. Vamos esperar que esse reajuste, além de obras de recapeamento, de sinalização, que são importantes e necessárias, a Ecovias também invista num sistema de segurança. Afinal, mais uma pessoa morreu este fim de semana durante um assalto próximo a Cubatão, na rodovia. Já é comum esse tipo de situação e a gente não pode se acostumar com essa violência. Governo do Estado, Secretaria de Segurança Pública precisam olhar para esse sistema com mais cuidado. As pessoas estão morrendo ao vir para a Baixada Santista. E no Caderno Regional desta segunda-feira, você vai ter o resumo do que foi notícia no fim de semana, além, claro, de todos os destaques deste começo de semana. O Caderno Regional começa às 7h30 da noite. E voltamos a conversar com Larissa Salgado, professora de marketing, e Marta Virgini, professora especializada em concursos públicos. Você que nos acompanha pode participar enviando sua pergunta ou seu vídeo para o nosso WhatsApp, que já está aí na tela. Larissa, eu volto ao nosso bate-papo com você. A gente viu na matéria, no primeiro bloco, que a personagem ela é extremamente qualificada. E hoje, assim como ela, muitos profissionais altamente qualificados estão fora do mercado de trabalho. E quando são selecionados para uma entrevista, muitas vezes ouvem: você é muito qualificado para a vaga. E a gente está aqui falando da importância do estudo, da importância da qualificação, da importância de se preparar. Por que profissionais com grande qualificação estão sendo deixados à margem de alguns processos seletivos? Parece contraditório, né? Mas parece contraditório quando a gente analisa do ponto de vista do candidato. Da mesma forma que a gente falou tanto em planejamento, as empresas elas também têm aquele candidato que ela está buscando.
E se a gente analisar do ponto de vista da empresa, é extremamente custoso e trabalhoso o processo de seleção e de treinamento de um profissional. E quando você pega um profissional que é extremamente qualificado para uma função que está aquém daquilo que ele está capacitado para fazer, é óbvio que aquele candidato ele vai entrar na empresa por uma necessidade básica, ele precisa se manter, ele precisa, né, tocar a vida, muitas vezes tem casa, tem família para manter. Só que ele sabe da capacidade profissional dele, então ele vai entrar naquela empresa buscando um trabalho que possa estar no mesmo nível que ele está preparado para assumir. É um profissional que ele não vai se manter durante muito tempo na empresa. Então a empresa vai ter todo o trabalho de seleção, vai trazer esse profissional para dentro e aquele profissional é muito fácil com que ele fique desmotivado. Muito rápido, porque ele sabe que ele merece algo melhor, que ele tem capacidade para assumir uma função melhor e ele vai continuar em busca dessa função. E no momento que essa função aparecer, no ele momento que esse trabalho vai embora e a empresa vai ficar na mão. Então, da mesma forma que o candidato, que a empresa se prepara, que a empresa busca um profissional que tem que estar de encontro com aquilo que ela desenhou, né? O profissional também tem que ter essa capacidade e por mais que a gente saiba que é difícil, que ele precisa, né, se manter, ele também precisa entender que a empresa tem algo para contratar, ela precisa entregar alguma coisa, ela precisa entregar resultados para que ela também consiga se manter ativa no mercado. Ainda é uma regra que quanto mais tempo a pessoa fica fora do mercado, mais difícil é ela voltar para o mercado ou não? Isso está mudando? Então, eu acredito que não seja uma regra, mas na realidade, normalmente quando esse profissional está fora do mercado, ele está tão concentrado em buscar essa nova vaga que ele não continua, ele não permanece em atualização. E esse é o grande ponto. Quando o profissional está ali envolvido nas suas atividades, ele é obrigado a se atualizar. E quando o profissional está fora do mercado, não necessariamente ele vai estar buscando essa atualização. Ele não vai estar necessariamente acompanhando o que aquela área dele pede. Ele vai estar tão concentrado nos problemas dele, de busca, nesse mercado que está tão difícil, que ele deixa de olhar um pouquinho para a sua carreira. Ele passa a olhar para a sua necessidade de salário, né, de dinheiro. E aí ele fica para trás. Ele fica para trás. Doutora Mata, uma curiosidade. Doutora, porque agora eu vou falar da curiosidade. Para quem não sabe, a Marta, ela também é delegada titular da Delegacia de Atendimento ao Turista, que fica dentro do Porto de Santos. Então, você tem uma carreira, uma formação de policial civil. Como é que o mundo dos concursos entrou na sua vida? Olha, pra minha vida, tudo começou pra mim, porque desde pequena, mesmo bailarina, primeiro emprego, professora de balé, eu sonhava em ser policial. Então, para realizar esse sonho, eu percebi que só pelo concurso público, porque só entra nesse cargo pelo concurso público. Então, lá atrás, eu fui mudar a minha forma de estudar, porque eu não era uma boa aluna, só queria saber de balé, de aula de educação física, queria saber de mexer o corpo, mas percebi, no meio da minha faculdade, que daquele jeito que eu estudava, eu não conseguiria realizar esse sonho. E aí eu mudo, vou atrás de informações de como estudar com efetividade, né? Estudar certo para a minha vida. Deu certo, estudei 1 ano e 8 meses, todo dia para o meu concurso, passei. E aí, vida de policial, tudo bem. Chegou um momento que eu fui trabalhar na Academia da Polícia Civil. Fiquei 6 anos na Secretaria de Concursos Públicos. Então, preparando os concursos para os próximos policiais. E lá eu tive contato com milhares de candidatos, aprovados e reprovados. Participei de diversas bancas de concurso. Entrevistei vários candidatos. Aí sim que eu percebo que o candidato tinha os mesmos problemas que eu tive quando eu queria passar. Professora universitária, leciono em 3 universidades aqui na região. Meus alunos também tinham as mesmas dificuldades, né? 5 anos do curso de Direito e aquele sufoco de passar na prova da OAB. A tão temida prova da OAB. Então, aí o projeto de ensinar a técnica foi por causa da faculdade, que eu falei, ok, vamos passar na OAB, então, ainda na faculdade? Porque vocês investem tempo, dinheiro, energia. Claro. Como não ter retorno? E a carteirinha da OAB, né, a tão sonhada carteirinha vermelha, é passaporte para você ser advogado. Sim. Hoje, para prestar concurso público na área jurídica, precisa ter a aprovação na OAB, sim, juiz, promotor, delegado de polícia. Então, vamos. E aí sim começa o projeto, 5 anos atrás, na universidade para auxiliar os alunos. E aí eu mergulho de vez nesse universo que realmente... Eu digo, Nathalie, realizar sonhos. Então, muitas pessoas sonham em ser juiz, promotor, trabalhar na Receita Federal, enfim, sonha mesmo, quer devolver para a sociedade esse tipo de serviço. Então, vamos fazer da melhor forma para ser um profissional realizado, inclusive na iniciativa pública.
E é possível se preparar para uma prova de concurso durante a faculdade? Sim, é possível, com muita organização. Por quê? Porque você não pode perder a faculdade, né? A gente sempre brinca que adianta passar no concurso se você não concluiu a faculdade e não tem o diploma. Então, se você tiver disponibilidade de tempo e organização suficiente, é possível sim. Muitos candidatos passam, de repente, enquanto estão cursando a faculdade, em um concurso de nível médio, porque é, né, a certificação que já possui. E quando se forma, aí tem o título, superior. Aí passa para um concurso de nível superior. É bem possível. Apesar do concurso público garantir a estabilidade, é preciso que o candidato saiba que ele também, assim como na iniciativa privada, passa por um período de experiência, não é mesmo? Estágio probatório é o nome da... E sim, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública, como nós comentamos no intervalo, o estudo tem que ser constante. Porque você estuda para ingressar, você estuda para ter um currículo bom e representar bem em uma entrevista, sair bem numa prova de concurso. Durante já o emprego, você precisa estudar, porque você... O trabalhador ou profissional, ele está lá para resolver o problema da empresa, seja ela pública, seja um órgão público, seja privada ou um órgão público. Então, resolver problemas. E para isso, você tem que se qualificar, porque às vezes você não sabe como resolver. Então, vamos estudar, vamos buscar o que já se sabe de conhecimento para resolver o problema do meu patrão, seja ele público ou privado. Então, sim, você tem que se manter 3 anos. Há uma avaliação constante que, se você não for confirmado no cargo, você perde a estabilidade. Então, precisa, sim, estar atento e entregar o seu melhor serviço para onde você estiver. Larissa, a gente estava falando da questão que o candidato muitas vezes erra ao focar apenas na entrada da empresa. Ele tem um bom desempenho na entrevista, ele é contratado, no entanto, não é isso mais que conta, né? Sim. Conta o profissional se manter atualizado e ele não perder a busca pela constante qualificação. A gente vê que é cada vez mais comum, isso acontece na iniciativa pública, isso acontece na iniciativa privada, a questão da acomodação. Sim. E quanto mais segurança aquele profissional sente, mais é comum que ele se acomode. Só que hoje ninguém mais está seguro. Não dá pra gente olhar um cenário de crise e achar que tá tudo certo, que eu vou me manter na empresa porque eu já tô ali há muitos anos e ali eu vou continuar. E não é mais assim. Não, hoje as empresas estão demitindo funcionários de muitos anos por conta de custo. Exatamente. Né? Então, assim, muitas vezes você tem um funcionário que ele é mais novo na empresa e que justamente por ele ser mais novo, ele tá buscando crescimento profissional e ele vai demonstrar aquilo no seu dia a dia, ele vai buscar curso, ele vai buscar uma pós-graduação, ele vai buscar se qualificar para que ele possa crescer ali dentro. Ele tá buscando crescimento que um profissional de nível mais alto já alcançou. E a tendência é que aquele profissional que é caro para a empresa, ele vá se acomodando. E o que está lá embaixo vá tentando subir e chegando mais rápido. Né? Então, precisa sim estar qualificado, precisa estar atualizado. Como a Larissa disse, é muito comum, não sei se esse cenário está mudando, essa é a resposta que você vai me dar, Marta, é muito comum ouvir que por passar no concurso público e pelo funcionalismo público dar uma certa estabilidade, que a gente já está vendo que não é uma estabilidade real, você precisa mostrar a tua competência, alguns funcionários deixam de prestar um bom serviço. Esse cenário está mudando? Esse cenário está mudando e precisa mudar mais ainda. Eu sempre, quem sabe, né, do meu trabalho, eu chamo meus alunos de super estudantes. Por quê? Nós encontramos a nossa melhor versão na hora de aprender. E eu converso com eles porque nós estamos nos preparando para ser super servidores também. Servir o público é uma missão muito importante. Porque eu tenho a sorte de trabalhar numa área onde eu sou usuária, né, também, sim, que é a segurança pública. Eu não sou só a delegada de polícia que trabalha, eu sou usuária da segurança pública, como também sou usuária da educação, da saúde, de todas as outras necessidades. Então, o profissional precisa entender que ele é muito importante ali. Então, ele está num hospital público, ele está na sala de aula de um colégio público, não importa onde ele esteja, o trabalho dele faz a diferença. E aí, que a escolha de qual carreira que eu vou prestar, de qual concurso que eu vou prestar, faz a diferença. Eu sempre brinco e é verdade. Eu não consigo me imaginar tendo outra profissão que não seja a de delegada e de professora, que eu amo isso. Se eu fosse juíza, provavelmente ganharia muito mais do que eu ganho, mas seria extremamente infeliz no que faria, porque não é minha característica, não tenho características para ser uma magistrada, por exemplo. Então, quando o candidato se pauta apenas pelo salário,
acontece dele estar infeliz, porque a atividade não é a que ele gosta, e apesar de estar ganhando bem. Então, ter a consciência que é sua responsabilidade, servidor público, para quem está estudando, quer ingressar, ou quem já está nos quadros, prestar um bom serviço, independentemente do salário, porque o salário também está no edital. Sim. Lembra lá atrás? Olha o edital, lá você vai ver quanto é que você vai ganhar. Então, não pode prestar um mau serviço só porque, eu não vou ser mandado embora com tanta facilidade. Por quê? Empregos talvez não tenham tantos, mas trabalho tem muito. Então, os órgãos públicos não estão repletos de funcionários. Estão a maioria em déficit, precisa de mais. Então, você trabalha por 1, por 2, então trabalho tem de monte. Acreditar que é só um emprego para garantir lá o dinheiro no 5º dia útil, está começando errado. Eu acho que está começando a mudar. As instituições públicas, elas estão acordando para a necessidade da boa prestação de serviço. Sim, né? Produtividade. É produtividade, exatamente, porque o funcionalismo público, ele é remunerado através do recolhimento de impostos, né? Cada um de nós paga um pouco do salário desse servidor público. Então, nada mais justo do que a gente cobrar um bom atendimento, um bom retorno. Com certeza, da mesma forma que nós não gostamos de ligar para o banco, para uma operadora de telefonia, que você também paga caro e não tem o retorno, da mesma forma o serviço público também. Então, entender que esse empreendedorismo público é necessário é cultural. Aqui no Brasil, acho que ele é bem iniciante, mas você tem que engatinhando. Está engatinhando, mas eu acho que com as novas gerações, com esse pessoal que está se preparando, que você já vai aos poucos incutindo essa nova cultura, a gente consegue mudar, porque a gente sempre fala, é mudar o mundo, né? E começar a partir do nosso meio, né? Nosso próximo. Na iniciativa privada, as empresas também buscam hoje profissionais que sejam preparados para atender bem, né? Especialmente Exatamente. Com as mídias sociais hoje, quando você é mal atendido, antes da reclamação chegar no Procon, já se espalhou pela internet, né? Eu costumo dizer que a rede social ela é uma vitrine, né? Então, assim, e ela é muito fácil. Hoje, com um clique, você consegue colocar o que você quer, o que você não quer, e nem sempre aquilo é verdadeiro. A gente sempre fala, né, que toda história tem 3 lados, né? O meu, o seu e a verdade. E quando a gente está na rede social, a gente vai colocar a minha verdade. Nem sempre a empresa vai ter a possibilidade de se manifestar. Vamos evitar isso, né? Existe uma pesquisa que diz que 80% quase de funcionários, não, desculpa, de clientes que não voltam numa empresa, que simplesmente vão embora, que abandonam, eles o fazem por conta de um mau atendimento. E isso é um índice muito alto. A gente está falando aqui do cenário da Baixada Santista, onde grande parte da nossa renda, ela vem por conta de serviço. Prestação, né? Exatamente. E que nós temos uma fama muito ruim no mercado. Sim. Todos falam que o atendimento em Santos é um atendimento difícil, ele é um atendimento mal dado. Mão de obra qualificada não é encontrada com facilidade aqui em Santos. Exatamente. E a gente vai naquela mesma linha que a gente fala assim, o profissional não está motivado, ele está ali porque ele precisa estar, porque ele precisa garantir o pão de cada dia. Mas de que maneira, né? E aí o que a Marta falou é muito bem colocado aqui, de que maneira ele tem vontade de atender, né? De que maneira que ele acorda e entra no seu horário de trabalho e dá um bom dia bem dado para um cliente, um sorriso. Quantas vezes a gente vai no restaurante, ou a gente vai no banco, ou a gente vai em qualquer lugar e a gente vê que aquele profissional não está feliz de estar ali, ele vai te atender mal, ele vai te tratar mal e você não vai voltar. Então, assim, o profissional, ele precisa entender que aquilo que ele está fazendo ali, ele está representando uma empresa. A empresa, exatamente. Quando você é mal atendido por um operador de telefonia ou por um atendente, você nunca vai dizer que aquele atendente te tratou mal. Você vai dizer que você foi mal atendido naquela empresa. E nas redes sociais, isso é cada vez mais claro. Hoje, eu não preciso mais ligar para um saque. Eu não tenho tempo para perder para ligar para um saque. Eu já estou no meu Facebook, eu já estou na minha rede social. Eu vou digitar e as pessoas vão compartilhar. E isso vai se tornar algo macro, vai se tornar algo muito grande. A propaganda boca a boca assumiu um outro formato, né? Com certeza. A visibilidade, né, em questões de segundos, milhares de pessoas têm acesso àquela imagem negativa da empresa, né? E aí, refazer a imagem positiva é muito difícil, né? Muito. Você é aquele velho ditado, você trabalha anos para construir uma boa imagem e em segundos ela pode ser destruída. Isso em qualquer área, né? Sim, nos seus relacionamentos pessoais, seus relacionamentos profissionais, a partir do momento que você
você tem uma reputação, ela pode ser positiva, ela pode ser negativa. E para uma empresa, uma reputação negativa, muitas vezes ela vai ser diretamente relacionada ao volume de vendas que ela vai ter naquele momento. Porque, veja, eu sou amiga da Marta nas redes sociais. Se a Marta publicou algo negativo de uma empresa, eu posso nunca ter tido contato com aquela empresa. Mas você vai replicar, vou replicar, eu vou apoiar o que a Marta falou e provavelmente eu vou evitar comprar com aquela empresa. Sem acabou. Aí acabou. Jogando em casa, o Santos perdeu para o Sport em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, jogou bem mal. O placar foi de 1-0 para o time pernambucano. O Santos entra em campo novamente na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, quando enfrenta o Flamengo no jogo de ida das quartas de final às 9h45 da noite no estádio Luso Brasileiro. Pelo Brasileirão, o Peixe volta às 4 linhas no sábado contra o Atlético Goianiense em Goiânia. Vamos esperar que nos 2 jogos, tanto na quarta quanto no fim de semana, o nosso Peixe volte a encontrar o caminho da vitória. E a gente volta a conversar com Larissa Salgado, professora de marketing, e Marta Vigini, professora especializada em concursos públicos. Ainda dá tempo de você participar com a gente. Eu volto ao nosso bate-papo pegando o gancho do bloco anterior, quando a gente estava falando da questão da internet. Empregadores vasculham as redes sociais dos candidatos? É preciso ter cuidado com o que se publica? Muito. Como eu falei, redes sociais é uma vitrine. Aquilo que você expõe é o que as pessoas estão vendo. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Eu gosto muito de trabalhar com uma metáfora que é justamente essa questão da vitrine. Se você vai passar por uma loja e você olha a vitrine mal formulada, desleixada, feia, vulgar, você passa reto. E quando você vê algo que é atrativo, automaticamente aquilo desperta o seu interesse, né? E o grande erro dos profissionais é achar que rede social é um lugar para você colocar o que você quiser. E esquece muitas vezes que tem pessoas importantes que estão olhando para você ali, né? Então, sim, vasculham. É importante numa tomada de decisão tanto para demissão quanto para contratação. Eu não quero contratar alguém que vai expor de forma negativa a minha empresa. A gente não pode esquecer que o profissional representa o nome daquela empresa. Então, eu não quero ter um profissional errado representando isso. No concurso público também, né? No funcionalismo público também, né? Também há uma fase de investigação ético-social em alguns concursos, com certeza. O seu comportamento nas redes sociais será levado em consideração. E sabendo que essa parte você tem controle, porque é você que posta, você que comenta. Então, assumir essa responsabilidade. Não achar que a rede social é um local de desabafo em muitos momentos. Você acaba errando quando se comporta assim. Então, imagina, você num concurso público, uma carreira policial, por exemplo, e toda a sua timeline você tá lá cheio de, né, manguaçado, jogado na sarjeta, nada contra quem beba, mas desde que tem um limite, né? Não que se exponha xingando todo mundo, falando mal de todo mundo, com comportamentos e pensamentos, né, violentos, não é compatível com o cargo. Então, sim, tem que levar em consideração. A gente tem uma pergunta no ponto? Pode pôr, por favor. José Dias de Santos. Ser ativista político compromete a sua imagem em uma entrevista para emprego? Pode comprometer, sim. Porque a gente não pode esquecer que nós temos ativistas políticos e opiniões políticas diferentes. Então, imagina que você detesta determinado partido político e o seu empregador, ele é ativo naquele partido. Quais as chances que você tem de ser contratado a partir daquele momento? Zero, né? Então, zero. No concurso público também, no funcionalismo público também, ou isso não? Não, acho que isso não, porque eu acho que não terá um momento para você falar sobre isso. Salvo em alguma entrevista, então eu de verdade acho que um pouco menos, porque no concurso você tem que acertar o número de questões. Então, acertou o número de questões, nota X. Alguns poucos concursos têm a entrevista, mas a maior parte não, é você acertar. Então, nem tanto. Mas sempre lembrando do respeito à opinião do outro, né? Você pode defender e acreditar no que você quiser, desde que você respeite o direito do outro de achar diferente. E tá tudo bem também. Então, é esse cuidado que tem que ter, porque se você é realmente muito violento na exploração, na defesa dos seus interesses, talvez isso possa comprometer numa pesquisa também da sua investigação ético-social. Que é justamente a questão das postagens nas redes sociais. Isso, ter uma conduta na vida ilibada, né? Ter uma conduta proba na vida. É isso que eles querem buscar. E claro que hoje não é só offline, tem o mundo online. Nós temos duas vidas, né? Duas vidas, a offline e a online. Então, é preciso sim levar isso em consideração. Doutora Marta, a internet também pode ser uma aliada na hora de você
aprender a estudar, não é mesmo? Sim, sim, com parcimônia, sim, com certeza. Não é aquela olhadinha nas redes sociais que você fica lá 40 minutos, você perde assim. Mas hoje, vários professores estão na internet, então hoje você tem acesso a vários profissionais que talvez só se você pagasse o cursinho, que não tem na sua cidade às vezes. Então a internet possibilitou os cursos à distância, né, os cursos EAD, aprender a estudar pelo computador, né, aí tanto faz onde você mora, o horário que você queira. Então a internet possibilitou isso. Eu estou, por exemplo, toda segunda-feira às 8 da noite na minha rede social tirando dúvida. Então, como eu faço, vários outros professores também fazem isso. Então você tem a chance de conversar com profissionais da área pela internet, no conforto da sua casa, no seu celular, no seu computador. Isso é muito comum também. Eu vou fazer, e aí posso fazer o convite? Claro, por favor. Em agosto, nós vamos fazer uma semana de aula gratuita. Já é a segunda vez que eu faço isso. O retorno é muito bom. Segunda semana, eu estudo certo online. Então, só acessar lá o nosso site. Cadê o nosso GCzinho? Aê, legal. Eu estudo certo.online. É gratuito, só colocar o nome e o e-mail, vai receber a inscrição e na data certa assistir às aulas e ter o aprendizado de forma gratuita. Então a internet que possibilitou isso. Como é que eu conseguiria falar com milhares de pessoas se não fosse pela internet? Porque presencialmente você tem uma limitação de espaço, as pessoas conseguirem se deslocar. A internet, ela derruba tudo isso. Então você consegue fazer na sua casa, na hora que você acha melhor, no momento, no celular, no computador, enfim. Então a internet é muito bom, desde que você saiba usar. Essas aulas gratuitas, seja para funcionalismo público, para concursos, quanto para qualificação que a gente encontra na internet, é importante o candidato também estar antenado? Sem dúvida, hoje não tem mais a desculpa de que eu não tenho dinheiro para conseguir me qualificar. Hoje, assim, depende de onde você está buscando a informação. Claro, se você vai entrar na rede social e vai achar que a tua formação vai vir dali, ela não vai. Claro que não. Mas hoje você tem inúmeras instituições, tanto públicas quanto privadas, que estão ali na rede social passando conhecimento. Tem cursos online, você tem curso rápido, você tem curso de extensão, você tem cursos direcionados, de pós-graduação, você tem cursos de qualquer valor. A gente fala que hoje uma graduação, de você ser um profissional graduado, mais um diferencial, né? Há 30 anos atrás era, mas hoje o profissional ser graduado, ele tem milhares de formas de conseguir essa formação. E isso acontece também para cursos rápidos. Então você tem a informação ali, e se não quiser fazer um curso, você também tem a informação disponível em sites, em blogs, muito sérios por sinal, né? Então não tem desculpa. Para a gente finalizar, a gente tem pouco mais de 3 minutos. Eu queria ouvir de vocês duas. Construir uma carreira de sucesso é fácil? É rápido? Não é fácil, não é rápido, tem que ter constância. Tem que ter sempre esse foco, esse objetivo. Primeiro, nós conversamos e eu sei que você fez isso na sua carreira. O que eu quero? Né? Onde eu quero chegar? A partir do momento que eu sei onde eu quero chegar, o segundo momento é onde eu estou nesse processo. O que falta eu fazer, eu conquistar para chegar lá. E aí correr atrás. Estamos no Brasil, nada aqui é fácil. Então, bora se dedicar, acreditar, fazer valer. Então, acreditar no sonho, é esse sonho que eu quero? Não importa o tempo que leve, eu vou conquistá-lo. E aí, com muito estudo, dedicação e buscando ajuda, acho que não tem problema nenhum, buscando profissionais que saibam como te orientar para agilizar. Eu vou conseguir, mas eu posso conseguir mais rápido, vendo quem já conseguiu, por exemplo. Tenho certeza que se eu quisesse apresentar num programa de televisão, eu ia conversar com a Nathalie, porque ela tem muita experiência, ela domina o assunto e vai me dar, às vezes, o caminho das pedras para eu não cometer os mesmos erros. Então, levar isso para a vida. Busque pessoas que já conquistaram aquilo que você quer, que, de repente, pode facilitar. Concordo, e assim, ainda coloco mais um pontinho que a gente falou aqui, é uma questão de escolha, né? Então, escolha, saiba que toda escolha tem uma consequência, que você vai precisar abrir mão de algumas coisas, sim, em prol de um objetivo, como tudo na vida. Se você quer fazer uma viagem, você vai deixar de fazer coisas para você guardar dinheiro para você ir para aquela viagem, vai ter algo planejado. Sua carreira é a mesma coisa. Ela determina o que você vai ser na sua vida e eu acho que o mais importante de tudo é escolher algo que vai te fazer feliz, que vai te dar prazer de trabalhar. Porque a gente vai trabalhar hoje cada vez, a gente trabalha mais, né? A gente está mais envolvido com os problemas da empresa e é importante que a gente faça isso com prazer, para que a gente consiga finalmente se destacar e ter aquilo que a gente tanto busca, que é a realização profissional e pessoal. Olha, eu posso dizer que eu não seria outra coisa senão jornalista. Eu sou muito feliz com a minha carreira e eu costumo dizer, existe uma frase que eu acho que define muito bem o que a gente está dizendo aqui. Trabalhe com o que ama,
que não irá trabalhar um dia sequer. É fato. Né? Então, eu acho que eu tenho aqui 2 pessoas que trabalham com o que amam, 3, porque eu me coloco nesse grupo. E é por isso que, quando a gente encontra um obstáculo, a gente para, pensa, planeja e sabe que é possível transpor esse obstáculo. Sem dúvida. Doutora Marta, professora Marta, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa mais uma vez. Seja sempre muito bem-vinda. Eu amei o convite, ainda mais para falar das minhas paixões. Vim aqui para falar da polícia, hoje para falar do concurso público, do estudo. Acredito que quem estuda passa, quem estuda certo passa mais rápido e realiza seu sonho. Então bora viver, bora mudar o mundo, né? Bora mudar o país. Bora ser feliz, né? Com certeza. Larissa, muito obrigada pela tua participação. Obrigada. É a tua estreia aqui, mas seja sempre muito bem-vinda à nossa bancada. Muito obrigada, foi um prazer muito grande participar do programa. É uma felicidade poder estar aqui com vocês, ainda mais com profissionais tão competentes. Muito obrigada. Obrigada. Amanhã a gente vai falar sobre as novas formas de relacionamento com o avanço da tecnologia. E você já pode participar. Estamos esperando sua pergunta através do nosso WhatsApp. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e a nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã.